Para nos ajudar a entender melhor o tema desta noite, convidamos para participar do programa de hoje o padre Janisson de Sá, doutor em teologia com concentração em catequética e assessor da Comissão Episcopal Pastoral para Animação Bíblico-Catequética da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a quem eu cumprimento, desejando uma ótima noite. Seja bem-vindo à TV Aparecida. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, padre Janisson. Obrigado, Eduardo. Obrigado a todos da TV Aparecida. Uma boa noite. Estamos aqui, para ajudar na reflexão, na animação deste mês tão importante que é o mês da Bíblia. E esse ano também tão importante, padre? Também conosco nessa noite o padre Cláudio Roberto Bus, mestre em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma e doutorando em Teologia Bíblica pela PUC de São Paulo. Atualmente é professor de Novo Testamento e coordenador dos cursos de pós-graduação da Faculdade Deoniana de Taubaté, fica no interior paulista, onde também exerce a função de vice-reitor do Convento do Sagrado Coração de Jesus. Uma ótima noite para o senhor também, padre. Seja bem-vindo aqui ao canal de Nossa Senhora. Obrigado pela presença. Boa noite. Obrigado a você, obrigado à TV Aparecida. O prazer é todo meu, de um tema tão importante, que me é tão caro, o mês da Bíblia, mas sobretudo também a Palavra de Deus. Então, para mim é um prazer enorme poder estar com vocês nessa noite. E que possamos oferecer aos nossos telespectadores, nossos amigos de casa, uma catequese para falar sobre a Palavra de Deus. Mas antes de iniciar a nossa conversa, vamos acompanhar juntos uma reportagem da Camila Lucci, que mostra uma das principais propostas do mês da Bíblia, que é incentivar o estudo e a evangelização entre a igreja e as comunidades. Veja aí. Na casa da Mariana, o estudo da Bíblia começou muito cedo, como uma tradição familiar. E desde então, o interesse pela escritura sagrada se transformou em formação acadêmica. Então, logo depois que eu terminei o ensino médio, eu entrei na graduação em teologia e lá eu redescobri a Sagrada Escritura nessa perspectiva da pesquisa acadêmica. Então, foi quando eu decidi mesmo me dedicar ao estudo da Sagrada Escritura. E aí depois continuei trilhando esse caminho de pesquisa a respeito do texto bíblico. Além de pesquisar a Bíblia como formação profissional, a teóloga também compartilha conhecimento em pastorais. Então, a formação bíblica para leigos, ela busca aproximar a pessoa do texto bíblico. Então, fazer com que ela consiga entender um pouco melhor essa arte literária por trás dos textos, todas essas convenções que foram utilizadas, para que o texto se torne mais compreensível, até mesmo mais instigante, mais interessante. Para celebrar os 50 anos do mês da Bíblia, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, lançou um selo especial. Sobre isso a gente conversa com o padre Janisson de Sá. Temos um selo comemorativo dos 50 anos, jubileu, um momento muito importante dessa caminhada tão bonita com a Palavra de Deus como igreja no Brasil, onde todo o povo de Deus, comunidades, grupos, se reúnem ao redor da palavra para se alimentar de fato da Palavra de Deus. E o padre Janisson contou também que no Brasil, desde a década de 40, existe uma grande mobilização pela Palavra de Deus, mas foi só de fato com o Concílio Vaticano II que se fortaleceu como importância da vida e da missão na igreja. E em 1971, em Belo Horizonte, nasceu a primeira ideia do mês da Bíblia. Onde iniciou-se essa caminhada, onde todos os anos, para o mês de setembro, no mês inteiro, todo o Brasil reflete, estuda, reza um texto bíblico escolhido para aquele mês. A centralidade do hino batismal em Paulo, a unidade em Cristo através do batismo, não mais judeu, grego, escravo ou livre, mas todos aqueles que aceitam seguir a Jesus e recebem o batismo fazem parte da igreja e todos são, de fato, um só em Cristo, como nos lembra o lema. Costumo sempre dizer que a palavra de Deus é uma forma muito carinhosa que Deus encontrou de estar próximo de nós. Então, hoje todo mundo tem uma Bíblia em casa, a gente tem literalmente a Bíblia na palma da nossa mão, no celular, né?
Então, não é difícil mais de se encontrar a Bíblia para ler, mas às vezes a gente não tem essa familiaridade, essa proximidade que nos faz ter a leitura bíblica como uma prática cotidiana. Exatamente, fazer parte da nossa prática cotidiana, saber e aprender a ler a Bíblia, a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus que nos aproxima tanto do divino. E é por isso que a gente propôs hoje realizar o Aparecida Debate. Mais do que o jubileu, é também a gente resgatar um pouquinho da importância da Bíblia para a nossa formação cristã. Padre Jânison estava aí na matéria feita pela Camila Lute, falando desse jubileu, 50 anos que devem ser, sim, comemorados. É um mês especial em que a igreja dedica para refletir sobre a palavra de Deus. Agora, vamos pelo beabá, né? E o povo de casa poder entender também, ele que se vê um pouco distante dessa leitura diária da Bíblia. Como deve ser, afinal, a nossa leitura, padre? Então, Eduardo, é importante, né, esclarecermos a todos que nos acompanham pela TV Aparecida que é fundamental que cada um, cada uma que tem em casa a palavra de Deus possa se dedicar à leitura diária. Eu creio que o primeiro passo é esta busca de familiaridade com a palavra de Deus. Uma leitura atenta a cada dia, rezar com a palavra. Muitos já acompanham, por exemplo, através da liturgia diária, né, o Evangelho do Dia é uma forma também muito importante de se aproximar da palavra. Mas eu creio que o esforço de cada um, cada uma, de ler diariamente um texto e buscar na sua paróquia, na sua comunidade, algum curso, alguma formação de introdução à Bíblia, né? Temos aqui conosco o padre Cláudio, biblista, especialista na teologia bíblica, nas ciências bíblicas. Então, assim, que os cristãos possam encontrar formações que ensinam o beabá, né? Os primeiros passos, conhecendo um pouco o texto, a separação, capítulos, versículos, como encontrar um texto na Bíblia, enfim. O básico, o essencial até para ter ferramentas da continuidade. Outra questão importante, Eduardo, é não somente a leitura do texto bíblico, mas hoje, ou não hoje, né, desde os anos 70, que em todo o Brasil também se motiva a leitura orante, a rezar com a palavra de Deus. Então, não somente ler o texto, mas meditar, rezar, contemplar a partir do texto bíblico escolhido. Então, é um passo muito importante em nossa caminhada bíblica e também ajudando, né, o leitor a se aproximar mais do texto, a compreender mais o texto e, repito, a familiaridade com o texto bíblico se dá a partir de uma leitura contínua e diária. É pela prática do cotidiano, né, que falava a nossa personagem da matéria, por isso eu quero perguntar agora para o padre Cláudio. Aí eu divido a pergunta em duas, né? Tem essa questão, como deve ser a leitura da Bíblia? Isso para quem está começando e quer ter essa prática no seu dia a dia, seja individualmente ou em família. E aí eu falo da questão da reflexão, que pode ser feito em família, mas também em comunidade, né, padre? Sim, sem dúvida. Uma coisa não exclui a outra. Aliás, as coisas, elas se enriquecem, né? A leitura individual, a leitura familiar, leitura comunitária, leitura nos círculos bíblicos, né? Elas procuram se enriquecer. Agora, quem começa a leitura individual, hoje, depois do Concílio Vaticano II, com as novas traduções, nós temos aí um subsídio muito grande dentro do próprio texto bíblico. Se a gente olha o texto, por exemplo, Gálatas, antes de Gálatas, nós temos sempre uma introdução ao texto. Então, essa introdução, ela nos conta um pouco, vamos dizer assim, o tema central, por que foi escrito, quando foi escrito, qual a intenção do autor. Tudo isso nos ajuda aqui, a não ter só informações, né? Porque informações, aí a gente pode, mas a termos uma chave de leitura muito profícua para o texto.
Com isso, a gente já ganha um bom tempo, né, de leitura e torna a nossa leitura muito frutuosa. E é muito importante a gente não, vamos dizer assim, mesmo agora na carta aos Gálatas, que é a carta do mês deste ano, a gente poder ler o texto por inteiro, para que a gente possa entender o percurso que Paulo faz com os Gálatas no entendimento do próprio Evangelho, né, que não é o entendimento do Evangelho e Escritura, mas o entendimento do Evangelho pessoa de Jesus Cristo, ou seja, o Evangelho pessoa de Jesus Cristo. Então, quando a gente lê nesse conjunto, mesmo com aquelas pequeninas notas de rodapé, hoje já existe uma excelente tradução que é da CNBB, que saiu há poucos anos, acho que 1 ano ou 2 anos. Ali já tem grandes chaves de leitura, das quais a gente pode se orientar para uma leitura muito frutuosa do texto bíblico. Existem outras tantas edições que nos trazem esse material. Além do que, muitos subsídios estão aí disponíveis. Agora, é claro que a gente precisa ter um discernimento desses subsídios, sobretudo naqueles subsídios que estão dentro das redes sociais, né? Ali a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Existem comentários fundamentalistas que não nos levam à verdade sobre o texto, aparentemente são ortodoxos, mas na verdade eles nos levam a uma compreensão equivocada do texto. Agora, existem muitas reflexões, existem muitos subsídios na própria internet que nos ajudam nessa compreensão. Eu sempre digo que hoje, com o advento da internet, não nos falta acesso ao conhecimento em todos os âmbitos, e aí inclusive da própria Sagrada Escritura, né, que nos dão aí muitas pistas para que a gente possa ter uma excelente leitura do texto bíblico. E atenção, né, a gente não lê para ser profissional, né, da Sagrada Escritura. Quem faz isso é um pouco nós que temos esse trabalho na vida da igreja, junto às faculdades de teologia, a formação dos novos sacerdotes. Mas o fiel, né, que faz a sua caminhada eclesial, o importante é ele ter uma compreensão pessoal e, ao mesmo tempo, comunitária do texto sagrado. Até porque, Padre Janisson, a Bíblia é uma forma pela qual Deus conversa com seus filhos, né? Fala aos seus filhos, pelo menos é isso que a gente aprende desde a catequese, lá desde criança, né? E a gente aprende a ler a Bíblia. Agora, quem se sentir tocado, por exemplo, a gente está começando a nossa conversa agora no Aparecida Debate, não tem esse costume, essa prática cotidiana que a gente tem insistido de fazer a leitura da Bíblia. Como é que pode começar? Que trecho escolher para fazer essa leitura e como tirar o máximo proveito dessa leitura, Padre? Então, eu gostaria, Eduardo, de retomar uma fala do Padre Cláudio, antes de responder a pergunta, se for possível. Pois não, fique à vontade. O Padre Cláudio falou muito bem da importância das introduções de cada livro bíblico, excelente. Mas em relação aos Gálatas, eu creio que posso sugerir, né, que a CNBB, com a colaboração de especialistas, o professor Joel Ferreira, um grande especialista em Paulo, publicou este texto, né, sobre a carta aos Gálatas, que ajuda as comunidades, todo o povo de Deus que se interessa, que coordena os círculos bíblicos, a entender, compreender melhor esta carta. Mas este não é o único estudo, existem nas livrarias, como o Padre Cláudio falava, tantos outros estudos e possibilidades. Então, eu creio, né, Eduardo, que é importante que as pessoas que participam da comunidade eclesial procurem, né, formar um grupo. Nós temos círculos bíblicos. Claro que você que nos acompanha sabe muito bem que estamos ainda em tempos de pandemia. Então é difícil ir para as casas de outras pessoas como grupo, mas é possível fazer em casa, em família. Existem muitos livros, orientações, que nos dá dicas de como ler o texto bíblico, de como utilizar a Bíblia, de compreender a Bíblia.
Então, que sugestões, né, para que as pessoas possam começar a leitura e ter o maior proveito do texto? Inicialmente, né, é importante, se a leitura é um curso sistemático em paróquia, um nível diferenciado. Se começa um pouco o Antigo Testamento, a formação do povo de Deus, a história, enfim. Mas você que está em casa, família que nos acompanha nesta noite pela TV Aparecida, poderá iniciar, né, procurando assim, talvez escolher, agora neste mês vamos dedicar aos Gálatas, mas no ano como um todo, uma possibilidade inicial são os evangelhos, que a liturgia já nos oferece. A liturgia nos dá essa possibilidade, as celebrações, esse contato constante, diário ou semanal com a palavra. Mas o contato com a pessoa de Jesus através dos evangelhos é muito importante. Então, São Jerônimo nos falava, né, ignorar as escrituras é ignorar o próprio Cristo. Essa frase muitos a repetem hoje. Então, para conhecer melhor Jesus, precisamos nos dedicar ao estudo, à leitura da palavra de Deus. Por isso que é importante, creio, esta insistência em lermos constantemente, ler diariamente um texto bíblico para crescer nesta familiaridade com a palavra. O mês da Bíblia surgiu em 1971, na Arquidiocese de Belo Horizonte. As irmãs paulinas, através do serviço de animação bíblica, deram o primeiro impulso. Mais tarde, a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, assumiu essa ação como uma proposta nacional. E foi o arcebispo de Belo Horizonte e atual presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, quem abriu o jubileu com uma celebração eucarística no dia 1º de setembro, no Santuário de Nossa Senhora da Piedade. Em sua homilia, ele manifestou a alegria em celebrar os 50 anos do mês da Bíblia. Vamos ouvir então o presidente da CNBB. Para nós, os cristãos, porque somos uma nação de muitos cristãos, é iluminar com o diálogo, com a solidariedade, com o amor, o caminho que vamos percorrer. Celebramos, pois, a alegria do cinquentenário do mês da Bíblia, aqui nesta casa de clemência e bondade. Torna-se significativo porque cada santuário mariano é de verdade um lugar da escuta por excelência da palavra de Deus, porque é aquela que tem nele o título, como aqui a Senhora da Piedade, em tantos santuários marianos pequenos e grandes espalhados pelo Brasil inteiro, ela é o exemplo da escuta da palavra de Deus. Palavra de Deus que, escutada, produz no coração uma resposta de amor. Quem escuta a palavra santa de Deus, produz no seu coração a oportunidade de uma resposta de amor no serviço. Por isso, contemplamos a Mãe Maria, a Mãe da Piedade, que coloca para nós o centro da nossa vida, Cristo. Ao colocá-lo no seu colo, colocando-nos a nós mesmos, ela nos dá a oportunidade de vivermos a compreensão importante e bonita que o centro da nossa vida é Cristo. Por isso, colocar a palavra de Deus em primeiro lugar é colocar Cristo no centro de nossa vida. Ele, na palavra de Deus, é o ápice da revelação do Pai, que amorosamente nos dá o seu Filho, que morre na cruz e ressuscita para nos salvar, abrindo-nos um novo caminho. Bela mensagem de Dom Valmor, presidente da CNBB, arcebispo de Belo Horizonte, onde começou tudo, onde começou essa prática da Igreja Católica aqui no Brasil, em celebrar esse mês de setembro como reflexão para o mês da Bíblia. Agora, interessante, Padre Cláudio, que Dom Valmor falou, que todo santuário mariano é um lugar de escuta da palavra de Deus. Bonito isso, hein? Com certeza. Concílio Vaticano II, eu acho que Dom Valmor é assim um ícone, né, da difusão e da valorização do texto sagrado no Brasil, ao meu parecer, porque assim
o impulso que Dom Valmor sempre deu à difusão do texto sagrado na igreja, né, no Brasil, onde existe, aliás, uma grande produção, né, bíblica. Veja, no Brasil nós temos muitas traduções da Sagrada Escritura, uma riqueza enorme, da qual poucos países no mundo, né, são, vamos dizer assim, detentores de tamanha riqueza. Hoje, por exemplo, talvez tenhamos 10 ou mais traduções do texto sagrado. E é interessante, o Dom Valmor é um doutor em Sagrada Escritura, pelo Bíblico de Roma, alguém muito bem formado. E, assim, coincidentemente, os melhores ou os maiores biblistas do Brasil justamente são da Arquidiocese de Belo Horizonte. Então, além de ele ser esse grande promotor, porque depois do concílio houve também esta forma de, primeiramente, promulgar o texto, né, colocar o texto na mão das pessoas, o contato físico com o texto, e depois, o segundo passo, fazer com que as comunidades pudessem trazer também a mensagem do texto, porque não basta ter o texto em mãos, é preciso também poder entender o que está dentro do próprio texto. E aqui há um caminho que já se iniciou, vamos dizer, há 50 anos atrás, mas que ainda a gente sabe que precisa de uma caminhada ainda bastante longa. Muita coisa já se foi feito, né? Eu vejo assim, a CNBB, a promoção que a CNBB faz a cada ano. Eu particularmente não tenho conhecimento, eu creio, esses dias eu estava lendo que alguns países da África estão adotando o modelo brasileiro, de ter um mês dedicado à Sagrada Escritura, para poder aprofundar a cada ano um texto, porque a gente sabe que, vamos dizer assim, ler todos os textos, os 73 livros ali, não é uma coisa tão simples assim. E o Brasil está na vanguarda de todo esse processo de divulgação popular, né, das Sagradas Escrituras. E aqui eu lembro todo o movimento pós-concílio que acontece com Carlos Mesters, com Francisco Orofino, com o próprio CEBI, com o Centro Bíblico Verbo, né, com tantas instituições, a CNBB, obviamente, que já citei, e tantas outras instituições brasileiras que procuraram popularizar o conhecimento da Sagrada Escritura. Quando eu digo popularizar, eu não quero dizer simplificar, porque eu não gosto dessa dicotomia entre o estudo científico, né, e o estudo popular, no sentido de que o popular é menor do que o científico. São formas diferentes de olhar o texto bíblico. E foram essas instituições que possibilitaram trazer os frutos de uma reflexão científica, internacional, mesmo aqui do Brasil, na mão das pessoas. E isso é fantástico. Isso não é qualquer lugar que está se fazendo, não. Né? O nosso país é um país de vanguarda nesse sentido. Aliás, enquanto eu estive há 4 anos em Roma, se cita muito o Brasil. E quando se cita o Brasil, não é em nível acadêmico, mas se cita o Brasil na questão da leitura pastoral das Sagradas Escrituras. E aqui creio que nós nunca deveremos perder isso que nos é tão específico e acho que é tão frutuoso para a nossa igreja no Brasil. Aproveitando então a presença do Padre Janisson, eu quero aqui cumprimentar e parabenizar a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, por essa bela ação evangelizadora que é tratar a Bíblia dessa maneira, né? Um mês de reflexão apenas para a gente falar sobre a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus. Agora, só aproveitando, eu quero extrair também da fala de Dom Valmor agora há pouco, interessante, uma bela mensagem, colocar Cristo no centro de tudo. Bem, eu falava no final do primeiro bloco, Padre Janisson, em relação, a gente pode dar o primeiro passo, que é começar a fazer a leitura da Bíblia para quem não está acostumado.
Mas não é só isso, né? É muito mais profundo. A gente precisa aprender também a entender a mensagem de Deus, colocar no nosso coração e refletir, partilhar essa mensagem com os nossos irmãos, né? Exatamente, Eduardo. O padre Cláudio já lembrava anteriormente, né, das instituições bíblicas no Brasil, que existem tantas outras também nas dioceses, nos regionais, que trabalham neste nível, né, de ajudar as pessoas e comunidades a entender melhor a Bíblia, a compreender melhor o texto bíblico, e assim essas instituições deram grandes contribuições ajudando, né, a comunidades, dioceses, regiões a ter acesso ao texto. Como o padre Cláudio lembrou, né, as diversas instituições, cursos, formações, elas dão esta contribuição. Eu gostaria também, Eduardo, de lembrar aqui, a partir da fala de Dom Valmor, né, que ele, como o padre Cláudio falou, é um grande apaixonado pela Sagrada Escritura, motivador, divulgador. Ele, como presidente da CNBB, ele tem insistido muito na centralidade da palavra. A Assembleia Geral deste ano dos Bispos, o tema foi sobre a animação bíblica, né, de toda a pastoral, que produziu aqui esse estudo sobre a animação bíblica de toda a pastoral, que é um passo à frente que nós, como igreja, estamos dando, né? Não simplesmente a pastoral bíblica, cursos, formações, instituições, mas que todas as pastorais, todos os movimentos eclesiais possam utilizar a palavra, ler a palavra, meditar a palavra. Então, encontros, cursos, formações, grupos de oração, terço dos homens, diversos pastorais que antes de iniciar a sua atividade possam ler um texto bíblico, se deixar iluminar e guiar pela palavra. Eu aproveito o senhor ainda, padre Janisson, para perguntar o seguinte: como é que deve ser a nossa formação cristã a partir da palavra de Deus? Então, nós como cristãos, os cristãos leigos e leigas, né, no geral, todos que nos acompanham através da TV Aparecida, podemos, de fato, ter essa formação na comunidade eclesial missionária. As novas diretrizes acentuam muito esse aspecto da comunidade. Podemos, sim, fazer a leitura individual, pessoal, mas momentos comunitários, eles são importantes, né? Momentos de partilha, de leitura do texto, o que cada uma compreendeu da palavra que foi proclamada. Eu creio que, posteriormente, agora não estamos ainda, repito, em tempos de pandemia, mas posteriormente podemos voltar a esta rica e bela experiência que estamos celebrando neste ano 50 anos, que são os ciclos bíblicos, a leitura comunitária do texto, o crescimento mútuo de todos ao redor de um livro bíblico, né, escolhido pela Igreja do Brasil. Padre Cláudio, agora eu pergunto para o senhor, são dois estudiosos, o padre Janisson, o padre Cláudio, a gente já apresentou o currículo aqui, que currículo dos dois, hein? E aí você que enriquece, você aí que está em casa acompanhando aí o Aparecida Debate, a gente falando sobre esse jubileu do mês da Bíblia. Agora eu pergunto para o senhor, padre Cláudio, quais são as perguntas mais comuns do leigo em relação à Bíblia? As dúvidas que existem em relação à palavra de Deus, a fazer a sua leitura, o seu estudo, a sua interpretação? A questão mais comum que se pergunta, ao meu parecer, padre, sim, por onde eu inicio o meu percurso de leitura, né, do texto? Eu gostaria de fazer assim um percurso maior com a Sagrada Escritura, conhecer mais, etc. Bem, eu acho que isso o padre Janisson pontuou muito bem. O início pelos evangelhos. Por que pelos evangelhos? Os evangelhos são o coração da Sagrada Escritura para nós cristãos, né? Aqui estão os livros por excelência. Isso não quer dizer que nós diminuímos os outros livros. Quando nós dizemos que esses livros são o coração, não quer dizer que os outros qualitativamente são menores ou maiores. Nós queremos dizer que esses, de fato, ocupam a centralidade da Sagrada Escritura. Até porque ali está, vamos dizer assim, o evento Cristo.
do qual o fiel que, no primeiro momento em que adentra as Sagradas Escrituras, tem uma compreensão da vida de Jesus. Não só do seu mistério pascal, que também é importante, fundamental, porque através da morte e da ressurreição, Cristo nos trouxe a salvação, mas de todo o arco da vida de Cristo, ou seja, os seus ensinamentos, suas obras. E eu digo sempre aos meus alunos, né, eu dou uma matéria que chama-se Teologia da Revelação, onde se intercala a teologia e a Sagrada Escritura. Eu digo aos estudantes, veja, olhem o texto sacro desta forma. Não são só as palavras e os feitos da vida de Cristo que revelam o ser de Deus, mas é o próprio comportamento, é a vida de Cristo na sua totalidade. E isso nós podemos perceber nos próprios evangelhos. Aqui está um caminho. Agora veja, nós temos hoje algo que eu acho fantástico e que a gente deveria incentivar. Os jovens de hoje, primeiro, eu acho que são ávidos por conhecer o texto sacro, né? Eles são ávidos, eles apenas se perdem um pouco porque talvez ainda falta a gente poder ser mais arrojado nesse sentido de possibilitá-los um conhecimento mais atraente, né, desse texto. Mas eles têm uma ferramenta, e nós todos temos uma ferramenta nas mãos, que já foi falada, que é o celular. Veja, nós olhamos o celular continuamente, né, pelo WhatsApp, pelas redes sociais e por tudo aquilo, mas nós temos também a possibilidade de termos no celular o texto sagrado, temos a possibilidade, por exemplo, de termos esses documentos, né? Eu mesmo baixei ontem esse documento que o padre Janisson colocou, né, sobre a CNBB, que foi este ano, né, na Assembleia Geral. Eu mesmo baixei no celular e li a partir dele, né? Fui lendo quando? Fui lendo quando eu fiz uma viagem ontem a São José dos Campos, alguém foi dirigindo, eu fui lendo, etc., e fui manuseando ali, enfim. Ao final, quase do tempo em que eu fui e voltei, acabei lendo o texto, né? Então, a gente aproveita esse tempo, isso é de forma muito prática, né? Porque eu creio que a gente tem que ser muito prático nesse sentido, e incentivar os nossos jovens, porque eles vivem da praticidade. O jovem, ele não vive hoje, né? Não adianta a gente procurar dizer assim, leia o texto bíblico, etc. Não, a gente tem que incentivar, veja no seu celular, aproveite o seu tempo, aproveite de forma qualitativa o seu tempo com o seu celular, que é algo maravilhoso que você tem. Porque a gente às vezes demoniza um pouco, né, esse material que a gente tem, que é o celular, porque a gente fica muito atento a isso e não atento às outras coisas, porém, aí existe muita coisa boa da qual a gente pode aproveitar. É isto. Inclusive, eu concordo inteiramente com o senhor, porque a tecnologia só veio para ajudar, mas depende da maneira como a gente encara essa tecnologia e usa a tecnologia, bem lembrado pelo senhor. A reflexão final do Padre Cláudio em relação à juventude, de fato, é um grande desafio hoje. A evangelização da juventude. O Brasil, em assembleia, os bispos já trataram deste tema, houve em toda a igreja o sínodo dos bispos, e uma grande preocupação em nossa ação evangelizadora, né, este contato maior com os jovens, aproximar mais os jovens da igreja. E aqui, nesta tarde de hoje, refletindo sobre os 50 anos do mês da Bíblia, esta aproximação do jovem com a palavra de Deus. Nós, como igreja no Brasil, Padre Cláudio, e o nosso apresentador Eduardo, da TV Aparecida, nós temos o projeto Leccionautas, leitura orante para jovens, e a CNBB produz. Nós temos um site, Leccionautas, da CNBB, que traz a proposta a cada dia da leitura orante do Evangelho para adolescentes, jovens e adultos também podem ter acesso. Então, nós também tivemos, nesses últimos anos, formações, capacitações para este projeto, aproximar o jovem da palavra a partir da leitura orante. E é um desafio enorme.
mas você que nos acompanha, Aparecida em Debate, adultos, idosos, jovens também, que possamos crescer nessa compreensão, nessa acolhida. Eu creio, Eduardo, que necessitamos ter comunidades mais abertas, acolhedoras, compreensivas para com os nossos jovens, não é? Acontece muitas vezes incompreensões, falta de abertura, então precisamos entender os jovens, suas linguagens hoje, e sermos de fato acolhedores, convidando-os para se aproximar mais da igreja e, com certeza, da palavra de Deus. E a gente vê, né, Padre Janisson, quantos grupos de jovens que estão hoje dentro da igreja e fazem muita coisa acontecer, né? Movimentam a nossa vida cristã também, não é? Exatamente, de números, né? Das pastorais, movimentos eclesiais, setor de juventude, enfim, tantos trabalhos bonitos que eles realizam, estão sempre entusiasmados, motivados para diversas ações, e é isso que eu gostaria de insistir, que a comunidade, na comunidade deve ter essa abertura para a acolhida. Por isso que desde a Aparecida nós estamos falando de conversão pastoral, conversão no nosso modo de trabalhar, nas propostas oferecidas, passarmos, né, de uma pastoral de manutenção, como nos falou a Aparecida, para uma pastoral decididamente missionária. E neste contexto de uma pastoral missionária, creio que os jovens se encaixam muito bem. Padre Cláudio, agora queria fazer uma pergunta para o senhor, depois eu passo também o Padre Janisson. Primeiro, Padre Cláudio, né? A gente sabe, a Bíblia é milenar, mas me parece tão atual, né? Como é que ela nos ajuda nessa nossa vivência cristã, Padre? Sim, ela é sempre muito atual, né? Porque eu sempre digo aos estudantes de que a Bíblia, ela permeia a história da vida. Ela não é como um tratado de teologia onde tudo está muito bem concatenado. Tanto que quando a gente pega o texto, a gente sente ele um pouco fragmentário. Mas por que ele é fragmentário? Porque a vida ela é fragmentária. Por que às vezes parece que nós estamos dentro de um terreno movediço quando a gente lê o texto sagrado? Porque a vida é assim. Então, a Bíblia, ela é um texto que não esconde a vida. Ao contrário, ela revela a vida. E a vida ali está entrelaçada com a sutil presença de Deus, que não é uma presença que se impõe, mas é uma presença, talvez, daquela experiência de Elias, daquela brisa suave, né, que se entrelaça com os meandros da própria história humana. Eu sempre digo para os meus estudantes, vejam Davi. A Bíblia exalta Davi, e de fato foi um grande personagem histórico. Mas a Bíblia também não esconde os pecados de Davi. Não esconde, por exemplo, o seu adultério. Não esconde os seus pecados. Na verdade, a Bíblia ela é realista. Ela conta a história, tanto a grandeza da humanidade, com todas as suas virtudes, mas também ela não esconde as mazelas pelas quais nós podemos estar, caminhar, viver, enfim. E é por isso que, lendo o texto, a gente se identifica com o texto tão facilmente, porque logo nós enxergamos ali o espelho da nossa existência. Não de uma existência, vamos dizer assim, etérea, né? Mas de uma existência muito real, muito viva, muito concreta. Nós nos sentimos logo ali, através daquelas histórias, parte daquele mundo. Por exemplo, quem não se sente tocado e quem não vive a experiência do filho pródigo na sua vida, de alguma forma, em algum momento da sua história. Então, vejam, a realidade que ali se encontra, ela se identifica com a vida de qualquer um. Quem nunca esteve longe, vamos dizer assim, da sua casa, no sentido, ou mesmo quem nunca já não esteve longe de si mesmo, assim a gente pode dizer. Então, é por isso que o texto sacro, ele atrai tanto, porque ele é tão real e ele é tão encarnado, capaz de suscitar
no próprio ser humano uma identificação como nenhum outro texto é capaz. Que bela reflexão do Padre Cláudio, né, Padre Janisson? E a gente vai aprendendo bastante. E aqui eu estou tão feliz pela proposta desse Aparecida Debate, que era exatamente isso, né? A gente oferecer subsídios para que as pessoas, o nosso povo de Deus que está acompanhando a gente e nos acompanham todos os dias aqui no canal de Nossa Senhora, possam também aprender um pouquinho da maravilha que é a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus. Porque muito mais do que refletir sobre ela, a gente precisa trazer para a nossa realidade, para a nossa vida cristã e entender que Jesus está no centro de tudo e sentir a presença de Deus pelas palavras que estão ali colocadas na Bíblia. Seria mais ou menos isso, Padre? Exatamente, perfeito. Excelente reflexão, Eduardo. E é importante, né, que nós nos citamos, né, próximos da palavra, ter familiaridade com a palavra. Então, o texto lido, né, no seu contexto, a época que foi escrito, mas, ao mesmo tempo, você que nos acompanha, Aparecida Debate, você que está em casa, que você possa também rezar com a palavra, né, trazer o texto para a sua vida, para a sua realidade. E ainda mais, é importante, a partir da leitura e da reflexão feita, o nosso testemunho cristão e o nosso compromisso de transmitir essa palavra, Eduardo, a outras pessoas. Então, lembremos-nos de um texto bíblico, o Salmo 78, né, onde fala que o que nós vimos, o que nós ouvimos, o que nós aprendemos, não ocultaremos a nossos filhos, mas transmitiremos às futuras gerações. Então, aquilo que nós conhecemos da palavra, que vamos adquirindo conhecimento, né, testemunhando, devemos também ter essa dimensão de anunciar, de transmitir, de falar de Deus a outras pessoas, de apresentar a palavra de Deus a outras pessoas, convidar outros a fazer parte do grupo de estudo bíblico, dos ciclos bíblicos, neste ano que celebramos os 50 anos. Então, nós vamos nos alimentando da palavra, crescendo na compreensão, mas, ao mesmo tempo, procurando transmitir a outras pessoas e envolver sempre mais pessoas nessa caminhada bíblica tão importante. Padre Janisson, continuo com o senhor para perguntar o seguinte: para a ação evangelizadora da Igreja, qual que é o papel da Bíblia, da Palavra de Deus? A Bíblia, ela está no centro, né, Eduardo? Nós tivemos até o sino de 2008 sobre a Palavra de Deus, a Palavra de Deus na vida e na missão da Igreja. Então, é central a Escritura. Por isso que nós lembrávamos anteriormente, né, a insistência do Dom Valmor, né, aqui junto aos bispos, né, que por ele, sempre nas assembleias, poderíamos refletir sobre a Palavra de Deus, sobre a Bíblia, e é um caminho fundamental para a nossa ação evangelizadora. Os católicos, né, nós católicos, precisamos nos aproximar sempre mais da palavra, conhecer a palavra, meditar a palavra. Então, ela tem um papel central, nos alimentar da palavra. Esse respeito, carinho, cuidado com a palavra de Deus é fundamental. O Padre Cláudio lembrava do Concílio Ecumênico Vaticano II anteriormente, né? E lá se fala das duas mesas, a mesa da palavra e da Eucaristia. E é um longo caminho que estamos seguindo de crescer neste amor, conhecimento e nos alimentar sempre mais da palavra de Deus. Então, repito, é central a palavra na vida e na missão da Igreja. Padre Cláudio, para a gente encerrar agora a Aparecida Debate, a partir de tudo que a gente falou hoje no nosso programa sobre esses 50 anos do mês da Bíblia aqui no Brasil, a partir da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus, qual a mensagem que o senhor deixa para o povo de Deus que está acompanhando a gente agora em casa? Veja, eu gosto assim de uma questão muito... daquilo que a Bíblia ela é testemunhal. A Bíblia, ela não conta uma história, vamos dizer assim, do qual, né, quer enobrecer a humanidade. Ela é testemunhal, por quê? Ela é vivencial, ou seja, o autor sacro é aquele que experienciou aquilo.
ele próprio vivendo o seu momento, a sua história, as suas circunstâncias, ele percebeu ali a presença do divino, a presença de Deus. E o texto sacro, da mesma forma, ele nos deve fazer, né, nos remeter à mesma experiência. Ele é um testemunho de pessoas que experienciaram Deus na vida e que nos levam agora a fazer a mesma experiência. Mas uma coisa eu gostaria de deixar, eu gostaria de não passar, pode parecer uma coisa muito simples. Ainda volto à questão dos meios de comunicação que nós temos. Vejam, quantas formas a gente teria de nos familiarizar com o texto sacro? Através de aplicativos, através de grupos de WhatsApp, aonde a gente pudesse compartilhar experiências, aonde a gente pudesse compartilhar aquilo que a gente está lendo. E quando a gente está lendo alguma coisa e nos chama a atenção, a gente também, né, convida o outro a ler. E quando a gente convida o outro a ler, obviamente que a gente se aproxima de alguma forma daquelas pessoas. E não há nada de mais saudável do que a gente se aproximar de uma pessoa do que através de Jesus Cristo palavra. E aqui, para mim, está o caminho pelo qual devemos seguir. É um caminho pequeno? Mas é melhor seguir pelo pequeno do que pelo grande. Porque quando a gente quer caminhar grande demais, a gente se perde nesse caminho. Se a gente vai em caminhos menores, a gente segue com mais segurança. Desculpa, é meu ponto de vista, né? Mas acredito que aqui está um caminho muito profícuo, muito frutuoso para a igreja no Brasil. Não esquecendo de que nós já demos muitos passos, muitos passos, né? Se a gente lembrar, para quem lê um pouco a história da igreja no Brasil, os movimentos bíblicos, aquilo que hoje nós já vivenciamos é algo maravilhoso. E sei que já está no tempo, lembro de uma coisa. Quando nós fazemos homilia, eu sou padre, o padre Janisson também é. Quando nós fazemos homilia, o povo já não aceita mais qualquer interpretação do texto bíblico. Cuidemos nós, sacerdotes, de amarmos, rezarmos, estudarmos a palavra, porque o povo já não engole mais qualquer tipo de interpretação rasa do texto. Isso demonstra o quê? Que o nosso povo já já tem uma formação bíblica da qual talvez nós já não tenhamos nos dado conta. Mas continuemos nesse percurso belíssimo que nós já estamos. Essa caminhada todos juntos. Bem, assim encerramos o Aparecida Debate. Hoje falamos sobre os 50 anos do mês da Bíblia. Em setembro, a Igreja no Brasil se dedica a refletir sobre a Palavra de Deus e a sua presença na nossa vida cristã. Em 2021, destaque é dado ao livro de São Paulo aos Gálatas com o lema: Pois todos vós sois um só, em Cristo Jesus.